Oi meninas, bora aprender a fazer essa blusinha maravilhosa de crochê. Ela tem uma trama bem delicada e ela é bem rápida de confeccionar. Eu utilizei um novelo e um pouquinho do segundo, então sobrou aí bastante linha do segundo novelo, porém se você vestir tamanhos maiores, acredito que com 2 novelos você também consegue fazer. O fio que eu usei foi o Bella Fashion 100% algodão, na cor 229, junto com a agulha de 2,5 mm. Então começo fazendo um cordão de correntinhas do meio da minha barriga até a lateral. E o tanto de correntinhas precisa ser o número múltiplo de 14 mais 9. Você vai somando 14 mais 14 mais 14 mais 14 mais 9. Aí vai dar um número múltiplo de 14. Vou deixar o gráfico da trama aí na tela para você printar caso você queira. O número de correntinhas que eu fiz pro meu tamanho foi 51 correntinhas. Depois eu subo 3 correntinhas que vai representar o nosso primeiro ponto alto. Eu venho na 5ª correntinha voltando e faço o meu segundo ponto alto. A partir daqui a gente já vai começar a trabalhar nossa primeira carreira. De início a gente precisa ter as 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto, mais 3 pontos altos, que vai totalizar aí 4 pontos altos, contando com as correntinhas. E vai ficando assim. Agora a gente vai fazer 3 correntinhas, vamos pular uma correntinha de base e no próximo ponto vamos fazer agora 13 pontos altos, uma em cada correntinha. E a partir daqui vamos iniciar uma sequência. Fazemos os 13 pontos altos, depois fazemos mais 3 correntinhas, vamos pular um ponto de base e depois vamos fazer 13 pontos altos de novo. E assim vai se repetindo e no final vamos precisar ter 4 pontos altos do mesmo jeito que a gente iniciou. Então, durante o nosso trabalho, o mesmo tanto que a gente tem no início da carreira, precisamos ter no final da carreira. Então, se começamos com 4 pontos, precisamos terminar com 4 pontos. E a nossa primeira carreira está finalizada, vai ficando assim. Agora, vamos partir para a próxima carreira, que vai ser a nossa segunda carreira. Eu viro o meu trabalho e nesse primeiro espacinho, eu introduzo a agulha, faço um ponto baixo mais uma correntinha, que vai representar o nosso primeiro ponto alto. Porém, se você preferir fazer as 3 correntinhas, você pode fazer também. Agora, eu já parto para o próximo ponto e faço mais um ponto alto. Agora, vamos fazer 2 correntinhas, vamos pular 2 pontos de base e vamos vir nessas 3 correntinhas da carreira anterior e nelas, nesse espacinho, vamos fazer um ponto baixo. Em seguida, vamos fazer mais 2 correntinhas, vamos pular 2 pontos altos da carreira de baixo e vamos fazer em seguida 9 pontos altos. Então, a partir daqui também teremos uma sequência. Vamos fazer agora 9 pontos altos. Depois, quando tiver faltando apenas 2 pontos da carreira de baixo, a gente vai fazer 2 correntinhas. No espacinho, vamos fazer um ponto baixo. Depois, vamos fazer mais 2 correntinhas. Depois, vamos fazer mais 9 pontos altos. Sei que agora no começo pode parecer um pouco complicado, mas depois que você vai fazendo, fica bem mais fácil depois. Então, assim vai ficar sendo a nossa sequência. Então, você faz 9 pontos altos, 2 correntinhas, no espacinho faz um ponto baixo, pula 2 pontos da carreira de base e vai seguindo fazendo 9 pontos. Então, se embaixo temos 13 pontos, em cima precisamos ter 9. E no final, vamos finalizar com 2 pontos altos. Se iniciamos com 2 pontos altos, precisamos finalizar com 2 pontos altos. Então, eu vou finalizar nessa primeira correntinha das 3 que a gente fez quando a gente iniciou a primeira carreira, lembra? Então, a gente vai fazer na correntinha. Então, eu preciso finalizar com 2 pontos altos. Então, a nossa segunda carreira já está pronta. Agora, vamos partir para a terceira carreira. Sem correntinha, sem nada, eu viro o meu trabalho. Nesse primeiro espacinho do ponto, eu introduzo minha agulha, faço um ponto baixo e uma correntinha, que é o meu ponto alto fake, e ele vai ser o meu primeiro ponto. Depois, eu vou seguir fazendo um ponto alto no próximo ponto. Dentro do espacinho onde tem 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos dentro desse mesmo espacinho. Lá no ponto baixo, eu também vou fazer mais um ponto alto. Nas próximas 2 correntinhas, faço mais 2 pontos altos e depois eu faço mais 4 pontos altos. Ou seja, juntando tudo, dá 11 pontos altos. Então, resumindo, vamos seguir fazendo pontos altos em cada pontinho, até totalizar 11 pontos altos, porque nesse início precisamos ter 11 pontinhos. Então, feito meus 11 pontos, agora eu vou fazer 3 correntinhas, vou pular um pontinho de base da carreira anterior, vou vir no próximo e a seguir agora vou fazer
13 pontos altos. Vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base e lá nas duas correntinhas eu vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo espacinho. Então essa vai ser a sequência da nossa carreira. 13 pontos altos, pula 1, faz 3 correntinhas, mais 13 pontos altos, até eu chegar no final, e no final eu preciso ter 11 pontos altos. Então essa foi a sequência da nossa terceira carreira. Agora a gente vira o nosso trabalho, faz o nosso ponto alto fake no primeiro ponto e já parte para o início da quarta carreira. Então na nossa quarta carreira, vamos seguir fazendo 9 pontos altos, já contando com o nosso primeiro ponto alto fake. Em seguida faço 2 correntinhas, venho no espacinho das 3 correntinhas da carreira de baixo e aqui eu faço um ponto baixo, vou fazer mais 2 correntinhas e agora vou seguir fazendo 9 pontos altos. Pulo 2 da carreira de baixo e agora faço 9 pontos altos. E assim a gente vai continuar a nossa sequência. Então agora é só repetir até o final. Vamos ter no final 9 pontos altos. Então com a quarta carreira finalizada, vamos virar o trabalho. E a partir da quinta, vamos fazer apenas repetição. A carreira de número 5, ela vai ser igual à carreira de número 1. Vamos iniciar então com 4 pontos altos, contando com o nosso primeiro ponto alto fake. Depois vamos fazer 3 correntinhas, depois vamos pular um ponto de base e em seguida vamos fazer 13 pontos altos. Então assim vai ser a nossa carreira de número 5. E a partir daqui é só repetir a sequência das carreiras. A quinta eu vou fazer igual à primeira, a sexta eu vou fazer igual à segunda e assim por diante. Assim a gente vai formando a nossa trama. Então eu vou seguir fazendo ela até eu chegar no comprimento desejado, para então a gente poder fazer diminuições para fazer a nossa cava. Então cresci aqui todas as minhas carreiras, fiz no total 28 carreiras e agora na minha 29ª carreira eu vou fazer a minha diminuição para então fazer a cava. Eu vou trabalhar normalmente até eu chegar nesse último pontinho aí, conforme eu tô mostrando pra vocês, até antes dessa última florzinha. Vamos chamar de florzinha. Então, o meu início vai ser normal, conforme a gente estava fazendo a sequência de pontos, até eu chegar lá naquele pontinho onde eu mostrei pra vocês. Então, aqui na minha 29ª carreira, eu fui fazendo normal até onde eu queria começar a minha diminuição. Então, agora eu vou fazer mais um ponto alto nesse espacinho de 2 correntinhas. Vou virar o meu trabalho e vou começar a minha 30ª carreira. Então, na nossa carreira de número 30, vamos iniciar normalmente, fazendo um ponto baixo e uma correntinha que vai simbolizar aí o nosso primeiro ponto. Depois, a gente vai fazer mais outro pontinho no próximo ponto. Vamos ter, então, aí 2 pontos altos, contando com o nosso ponto alto fake. Só que na nossa próxima carreira, quando a gente for finalizar, a gente vai trabalhar até esse penúltimo ponto alto aí. Eu vou colocar um marcador que é para vocês entenderem melhor. Na próxima carreira, quando a gente estiver finalizando ela, a gente não vai trabalhar no ponto alto fake, só até onde está o nosso marcador. E agora eu vou fazer mais um ponto alto. Então agora temos 3 pontos altos contando com o nosso ponto alto fake. Então agora vamos só repetir a nossa trama. Eu faço 2 correntinhas, faço um ponto baixo no espacinho de baixo, faço mais 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e sigo fazendo 9 pontos altos. Depois eu repito mais 2 correntinhas, um ponto baixo e é só repetição. Então agora, já voltando na carreira de cima, eu vou finalizar os meus pontos altos até onde está esse marcador. Então na minha carreira 31, eu preciso finalizar com 11 pontos altos, porque eu comecei com 11 pontos, então eu preciso finalizar com 11 pontos. Então agora na minha carreira 32, eu vou trabalhar essa carreira normalmente, fazendo a minha trama normalmente, porque na nossa próxima carreira a gente vai fazer a nossa diminuição para então fazer a parte do nosso decote. Então com a minha carreira 32 já feita, aqui eu vou dar uma correntinha, vou puxar o meu fio e vou cortar, pois é nessa pontinha que vai ser o nosso decote. Aqui a gente vai fazer uma cordinha para poder amarrar na parte da frente, mas essa cordinha a gente só vai fazer quando a gente estiver quase terminando a nossa blusa. No momento ela tá assim. Agora a gente vai virar o nosso trabalho e aqui a gente vai fazer outra diminuição.
Aqui vai ser um processo bem simples também. Já com o meu nó inicial na agulha, eu vou introduzir a minha agulha nesse espacinho dessa primeira florzinha da carreira. Eu faço um ponto baixo, dou a laçada e vou fazer meu primeiro ponto alto. E aqui vamos precisar fazer 4 pontos altos. Já fiz o primeiro, agora eu vou fazer mais 3, depois vou fazer 3 correntinhas, vou pular um ponto, depois faço mais 13 pontos altos e vou seguir a minha sequência assim até o final da minha carreira. No final, vamos precisar ter 4 pontos altos, assim como a gente fez no começo. E vai ficando assim. Agora a gente vai crescendo para cima, sem diminuição nenhuma, apenas fazendo a nossa trama. Como eu finalizei com 4 pontos altos, agora eu vou subir 2 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, vou fazer um ponto baixo nesse espacinho, vou fazer mais 2 correntinhas, vou pular 2 pontos e agora vou seguir fazendo 9 pontos altos. Então, agora eu vou trabalhar com carreiras vai e vem até eu chegar na altura do meu ombro. No meu caso, eu fiz 18 carreiras e na 19ª carreira eu faço somente pontos altos. E a gente vai precisar fazer todo esse processo 2 vezes, porque depois a gente vai precisar unir essas 2 partes com as costas. Então, como eu falei anteriormente, quando eu estiver chegando na última carreira, eu faço uma carreira somente com pontos altos. Então, com as 2 partes da frente já finalizadas, tô mostrando para vocês a última carreirinha que eu fiz somente com pontos altos. Agora a gente vai partir para a parte das costas. Agora, para fazer a parte das costas, eu vou precisar somar os pontos que eu fiz nas 2 laterais da frente. Como pro meu tamanho eu fiz 51 pontos em cada lateral, na parte das costas a gente vai precisar somar esses pontos para então iniciar as correntinhas da parte das costas. No meu caso, deu 102. Porém, 102 é um número que não é múltiplo de 14 mais 9. Então, precisei somar 14 mais 9, mais 14, mais 14, mais 14 e assim por diante. Aí eu cheguei no número 107, que era o número próximo ao de 102. Então, eu iniciei o meu trabalho com 107 correntinhas. Então, para você descobrir o seu tamanho, é só você ir somando 14 mais 9 e vai adicionando de 14 em 14 até chegar no resultado próximo ao resultado da soma das laterais da frente. Então, agora vamos iniciar o nosso trabalho assim como a gente fez com a parte da frente. Depois de fazer as 107 correntinhas, a gente sobe mais 3 e volta na 5ª para fazer o nosso primeiro ponto alto. Contando com as correntinhas, temos o nosso segundo ponto alto. Então, no início, precisamos ter 4 pontos altos contando com as correntinhas. Em seguida, fazemos 3 correntinhas, pulamos uma correntinha de base e agora vamos fazer na próxima correntinha um ponto alto. Agora, vamos precisar trabalhar 13 pontos altos seguidos. Um ponto alto para cada correntinha de base, igual a gente fez no início quando a gente estava trabalhando nas laterais. Então, agora vamos seguir essa sequência fazendo 13 pontos altos, 3 correntinhas, pula uma correntinha de base, na próxima faz mais 13 pontos altos, depois 3 correntinhas e assim a gente vai fazer até o final da carreira. Então agora vamos começar a fazer a nossa trama na parte das costas, assim como a gente fez na parte da frente. Então agora é só repetição. Qualquer dúvida que você tiver sobre a trama, você volta o vídeo e assiste lá no comecinho explicando bem direitinho cada passo a passo de cada carreira. E a gente vai trabalhar durante 28 carreiras, assim como a gente fez na parte da frente. Isso porque vamos precisar também fazer a nossa cava tanto de um lado como do outro. Então você conta o número de carreiras que você fez sem diminuição para poder fazer assim também na parte das costas. Então, como eu trabalhei durante 28 carreiras na parte da frente, nas costas eu também trabalhei 28 carreiras. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio para então eu iniciar a próxima carreira já com a diminuição. Então, depois de cortar o meu fio, eu vou virar o meu trabalho e a gente vai começar agora a fazer a diminuição. A gente vai trabalhar da mesma forma que a gente fez na parte da frente. Então, vamos trabalhar o nosso primeiro ponto nessa primeira florzinha da carreira. Eu tô chamando de florzinha esse desenho que se forma na trama para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, já com o meu nó inicial na agulha, eu vou fazer o meu ponto baixo nesse espacinho aí, ó,
onde eu tô mostrando, vai ser nele que eu vou trabalhar o meu primeiro ponto. Então, nele, eu faço um ponto baixo e uma correntinha, que vai se formar o nosso primeiro ponto alto. Então, a partir dele, eu vou seguir fazendo mais 4 pontos altos, vai ser um ponto alto para cada ponto de base. Então, essa carreira é como se fosse aquela nossa primeira carreirinha que a gente faz, começando com 4 pontos altos. Só que eu resolvi fazer um ponto alto no espacinho, para nossa cava ficar um pouquinho mais arredondada. Então, agora a gente só vai repetir uma sequência. Depois de fazer esses 4 pontos altos, vamos fazer 3 correntinhas, vamos pular um pontinho de base e depois vamos seguir fazendo 13 pontos altos. E depois desses 13 pontos altos, vamos fazer mais 3 correntinhas, depois vamos fazer mais 13 pontos altos até a gente chegar lá na última florzinha. E quando a gente estiver chegando nessa última florzinha, vamos precisar ter 5 pontos altos, contando com o último ponto alto dentro desse espacinho dessa florzinha, assim como a gente fez no início da carreira. Porque agora vamos trabalhar diminuições tanto no início como no final da carreira. E agora vamos subir para a nossa 30ª carreira. Eu vou virar o meu trabalho e agora vamos trabalhar a nossa primeira diminuição. Nessa diminuição, eu vou simular um ponto baixo, porém, eu não vou terminar ele. Eu vou introduzir no outro ponto e vou puxar o meu fio para então agora poder terminar o meu ponto baixo. Então, eu vou pegar 2 pontos e transformar em um. Esse vai ser o nosso primeiro ponto alto da carreira. Como embaixo a gente fez 5 pontos altos ao invés de 4, nessa próxima carreira vamos precisar ter 2 pontos altos no início. Depois vamos trabalhar normalmente. Vamos fazer 2 correntinhas, um ponto baixo nesse espacinho de baixo, mais 2 correntinhas e vamos seguir fazendo 9 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto baixo no espacinho, até a gente chegar lá no finalzinho da nossa carreira. Lá no final, a gente vai fazer mais uma diminuição. Como no início a gente fez uma diminuição, no final a gente também vai fazer mais uma diminuição. Chegando no final da carreira, eu vou fazer aí o meu último ponto alto. Eu vou fazer o meu último ponto alto nesse penúltimo ponto alto da carreira de baixo. Não vai ser no ponto alto fake, vai ser nesse ponto que vem antes dele. Então, como iniciamos com 2 pontos, vamos precisar terminar com 2 pontos. E agora, já indo para a próxima carreira, a gente vai iniciar normalmente, sem diminuição nenhuma. O início da nossa cava já foi feito. Agora a gente vai trabalhar com carreiras normais, sem diminuição nenhuma, somente trabalhando a nossa trama. Então agora já vou subir o meu ponto alto fake e vou seguir trabalhando fazendo 11 pontos altos, contando com um ponto alto fake. Depois desses 11 pontos altos, eu vou fazer 3 correntinhas, vou pular um pontinho e vou seguindo fazendo meus pontos normalmente, até então eu chegar no final da carreira para poder subir para a próxima. Então agora eu vou seguir crescendo normalmente, sem diminuição, durante 22 carreiras. Agora eu já tô na minha 3ª carreira, então vou finalizar a minha 3ª e vou subir mais 19. Depois dessas 22 carreiras, eu vou fazer a minha última carreira, que vai ser somente com pontos altos, porém vai ter um detalhe da cava. Então eu já feito minhas 22 carreiras após as diminuições da cava do braço, vamos fazer um pequeno detalhe para a cava do pescoço. Como a minha última carreira das alças da parte da frente tinham 23 pontos altos, nas costas eu resolvi fazer também 23 pontos altos. Eu fiz assim tanto de um lado e vou fazer do outro para poder na hora da costura ficar uma costura bem perceptível e também ajuda a formar uma pequena cava para o nosso pescoço. Então você conta quantos pontos altos você fez na última carreirinha da parte da frente para poder fazer a última carreirinha da parte das costas. Então eu já contei meus 23 pontos e coloquei o meu marcador. Porém, eu quero um detalhe arredondado, uma cava mais arredondada. Então eu vim nesse segundo pontinho antes do marcador, fiz o meu ponto alto fake e agora eu vou pular um pontinho, vou vir aonde está o marcador e agora sim eu vou fazer os meus 23 pontos. Isso é só um detalhe, tá? Se você não quiser também não precisa fazer, é só um detalhe para deixar a cava um pouco mais arredondada. Então vou seguir fazendo meus 23 pontos altos, lembrando de fazer 2 pontinhos dentro dessas 2 correntinhas desse espacinho e um ponto alto no ponto baixo. Então eu faço esse processo dos dois lados. Faço 23 pontos altos de um lado e 23 pontos altos do outro. Então a gente consegue obter essa pequena cava para o nosso pescoço.
Então a parte das costas já está finalizada, só falta a gente unir a nossa frente com as nossas costas. Eu vou ajeitando a minha blusa para ver se tá tudo certinho, os tamanhos, as carreiras. Aqui eu ainda não tinha costurado ela, só coloquei os marcadores unindo a frente com as costas para me ver e experimentar para saber como que tava ficando e eu já tava amando. Agora vamos de fato começar a parte da costura. Eu vou ajustar tudo direitinho, a minha parte da frente com a parte das costas, e aqui vai ser um processo bem simples. A gente vai costurar o primeiro pontinho da frente com o primeiro pontinho de trás. Eu vou introduzir a minha agulha nessa correntinha do ponto alto fake da parte da frente, vou introduzir a agulha bem no meio dela e vou levar ela lá para trás e vou pegar o meu primeiro pontinho lá da parte de trás. Não é o pontinho que está deitado, é esse primeiro pontinho que está em pé. E aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. A nossa união ela vai funcionar assim, somente com pontos baixos. E esse é um método que eu gosto muito de usar nas minhas peças, porque fica com uma costura tipo invisível. Essa parte que a gente está costurando vai ser a parte do avesso, então quando a gente virar, vai ficar uma costura bem perceptível. Porém, se você tiver um método de união, você pode estar fazendo do seu jeito. E a nossa costura ela tá sendo assim. Eu pego um pontinho da frente, um pontinho de trás e dou um ponto baixo. Por isso que é importante ter o mesmo número de pontos na parte das costas, porque quando a gente for costurar a nossa frente com as nossas costas, tendo o número de pontos certinho, vai ficar uma costura perfeita. Então assim a gente vai seguindo até o finalzinho, sempre pegando um pontinho na frente, um pontinho atrás e faz um ponto baixo. Então quando chegar no finalzinho da carreira, a gente dá uma correntinha, corta o fio e faz do outro lado também. A gente vai fazer desse mesmo jeito nas duas partes da nossa frente. E após finalizar a emenda dos ombros, agora a gente vai costurar nas laterais. O que não vai ser muito diferente, porque eu também utilizei a técnica dos pontos baixos. Eu já costurei um lado e tô mostrando aí pra vocês como que fica do lado direito da nossa peça. Então fica aí uma costura quase que perfeita. Então já com o meu nó inicial na agulha, a gente vai precisar ajustar bem certinho carreira com carreira, tanto da parte da frente quanto da parte das costas, porque a gente vai costurar elas juntas. Então a gente vai pegar o ponto alto da frente e o ponto alto, o primeiro pontinho alto da parte das costas, e a gente vai fazer o nosso ponto baixo. Então para cada ponto alto aí das laterais, a gente vai precisar fazer 2 pontos baixos. Então a emenda da lateral vai ser somente isso, vai ser 2 pontos baixos para cada ponto alto. Então o mesmo ponto alto que a gente pegar na frente, a gente também vai pegar nas costas. E vamos seguir fazendo assim até lá na outra ponta, trabalhando 2 pontos baixos para cada ponto alto. Então agora a gente vai começar a parte dos acabamentos. Vamos começar pelos braços, na cava dos braços. A gente vai trabalhar somente com pontos baixos também. Já com o meu nó inicial na agulha, eu vou introduzir bem rente essa costura que a gente fez na lateral. Eu vou pegar um pontinho, vou introduzir a agulha e aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Se você quiser arrematar essas pontinhas de fio logo, vai ser melhor para então não atrapalhar. Mas a gente vai seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Quando eu chegar naquele espaço onde tem 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos baixos juntos. E nesse último espaço, onde tem 2 correntinhas, a gente também trabalha 2 pontos baixos juntos. Agora, a gente vai subir. Para cada pontinho alto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, no próximo ponto, 1 ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos juntos, no próximo, 1 ponto baixo. Eu resolvi fazer assim para não ter excesso de ponto, porque se eu fosse trabalhar
2 pontos baixos juntos em cada ponto alto, ia ficar com muito excesso de ponto, e eu não gostei do resultado. Então, eu preferi fazer assim, intercalando entre 2 pontos baixos em um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto baixo. Então, a gente vai seguir essa sequência entre 2 pontos baixos e um ponto baixo, até a gente contornar toda a nossa cava do braço. E quando a gente chegar lá em cima, onde tem a emenda, a gente trabalha somente um ponto baixo ali na emenda, só para não ter uma distância ali entre os pontos. Então, vamos trabalhar assim durante toda a nossa cava do braço. E quando a gente chegar naquela parte onde os pontos ficam na horizontal, a gente vai trabalhar ponto baixo para cada ponto de base, assim como eu fiz lá no início. E quando a gente chegar nessa parte da emenda da lateral, a gente trabalha somente um ponto baixo em algum espacinho. É só você introduzir a sua agulha, achar algum espacinho ali e fazer um ponto baixo. E agora a gente vai fazer a união dessa carreira de acabamento, fazendo somente um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto onde a gente iniciou. Agora eu vou dar uma correntinha e agora em cada ponto baixo eu vou seguir fazendo um ponto baixo. Essa carreira é uma carreira normal, sem mistério. A gente vai fazer somente um ponto baixo para cada ponto baixo, até a gente chegar lá no finalzinho. E quando a gente estiver chegando no final dessa segunda carreira de acabamento, a gente puxa o nosso fio, corta e agora vamos finalizar essa carreira fazendo um acabamento perfeito. A gente vai introduzir a agulha de trás para frente nesse primeiro ponto baixo, depois que a gente fez a correntinha. Vamos puxar essa pontinha de fio lá para trás e agora a gente vai simular essa correntinha que fica em cima do ponto baixo. Agora a gente vai puxar um pouquinho essa pontinha de fio. Vamos introduzir a nossa agulha nesse último ponto baixo que a gente fez, pegando essas duas argolinhas onde eu tô mostrando para vocês. E a nossa agulha ela precisa sair no meio da correntinha do ponto baixo. A gente puxa essa ponta de fio lá para trás e dá uma apertadinha. Feito isso, depois é só arrematar normalmente essa ponta de fio. E o acabamento da nossa cava, ela fica assim. Ela fica bem retinha, sem muito excesso de ponto. Por isso que eu preferi usar aquela técnica entre intercalar 2 pontos baixos em um ponto e um ponto baixo no próximo. Pra ela ficar desse jeito, bem bonitinha. E a nossa blusa, ela já tá quase pronta. Agora a gente vai trabalhar o acabamento dessa parte do meio, que vai subir pro pescoço, vai pegar até essas pontinhas de baixo. Eu virei a minha blusa de cabeça para baixo porque eu quero que a frente dos pontos baixos fique para frente da peça. E essa carreira de acabamento ela também vai ser com pontos baixos, igual a gente fez na parte da cava. É praticamente igual. Eu vou começar no primeiro pontinho a partir dessa emenda que a gente fez, já com o meu nó inicial na agulha. Eu vou introduzir a minha agulha nessa alcinha da correntinha que a gente fez, a correntinha lá do início do nosso trabalho. Eu vou colocar a minha agulha bem no pé desse ponto alto, pegando somente uma alcinha. E aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E aonde tem esse espacinho de uma correntinha, eu também vou colocar um ponto baixo. E aqui eu vou seguir fazendo ponto baixo em cada ponto até eu chegar nessa quina aí, onde a gente vai começar a subir os nossos pontos. Então, nessa minha quina tem 3 correntinhas e eu vou fazer o meu último ponto baixo nessa última correntinha. Feito o ponto baixo, eu faço uma correntinha e nesse mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto baixo. Agora eu aconselho que você coloque um marcador onde a gente fez essa correntinha, porque na nossa próxima carreira a gente vai trabalhar nela. E com o marcador fica até mais fácil poder visualizar ela. Agora, onde tem esses pontos em pé, a gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente fez lá na nossa cava. A gente vai intercalar entre 2 pontos baixos em um ponto alto e no próximo ponto alto a gente faz somente um ponto baixo. Então agora é sem muito segredo, a gente vai intercalando entre 2 pontos baixos em um ponto e um ponto baixo em outro. Nessa hora eu voltei para colocar o marcador para mostrar para vocês onde que a gente vai colocar. A gente vai colocar nessa correntinha que a gente fez bem na nossa quina, só para ficar melhor para a gente poder visualizar depois. E então a gente vai repetir essa sequência até a gente chegar lá na outra quina, que é a quina do nosso decote. E nessa quina a gente vai fazer a mesma coisa, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Nesses pontinhos que estão na horizontal a gente faz um ponto baixo para cada ponto de base e nesses outros pontos que estão na vertical a gente vai continuar trabalhando, intercalando entre 2 pontos baixos e um ponto baixo. Aqui eu já iniciei a minha segunda carreira de pontos baixos. Eu acabei não gravando, mas eu finalizei a minha primeira carreira fazendo um ponto baixíssimo, subi uma correntinha e iniciei a próxima. E aqui eu já
cheguei na nossa quina. Lembra que tinha um marcador? Nesse marcador tinha uma correntinha. Então, nessa correntinha, a gente faz 2 pontos baixos juntos. E vai seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até a gente chegar lá na outra quina, que vai ser a quina do nosso decote. E na parte desse decote, a gente vai fazer uma cordinha para a gente poder amarrar a nossa blusa. Então, eu cheguei aqui na minha outra quina, que é a parte do nosso decote. Onde está o marcador, eu vou fazer um ponto baixo. E depois de fazer o ponto baixo, eu vou dar início à minha cordinha. Eu vou fazer um total de 55 correntinhas. Porém, se você quiser a cordinha maior, você pode ir indo crescendo até fazer o tamanho que você quiser. Mas para mim, 55 correntinhas formou um tamanho ótimo. Então, feito as minhas 55 correntinhas, agora eu vou voltar trabalhando nessas correntinhas. Eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha. Então, aonde tem uma correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Isso ajuda a cordinha a ficar um pouquinho mais grossinha quando a gente for dar um nó e ela não vai se desgastar tão rápido. E vai ficando assim. Fica um acabamento maravilhoso pro nosso trabalho. E ao finalizar os pontos baixíssimos nas correntinhas, quando a gente chegar lá na quina novamente, a gente vai finalizar fazendo um ponto baixo nesse mesmo espaço onde a gente iniciou. E depois é só ir seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até a gente chegar lá na outra quina e repetir a mesma coisa que a gente fez nessa cordinha. Chegou lá na outra quina, fez um ponto baixo na correntinha, sobe 55 correntinhas, volta o trabalho fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha e vai contornando toda a nossa volta fazendo pontos baixos. E no final eu vou cortar o meu fio e vou fazer o mesmo acabamento perfeito que eu fiz lá na nossa cava. E ao finalizar, é só arrematar essas pontinhas de fio que tá por todo o nosso trabalho. Eu geralmente gosto de ir passando por dentro dos fios com uma agulha de tapeçaria. Eu separo o meu fio em 2 pontinhas, dou um nozinho, depois eu coloco um pinguinho de cola para poder ficar mais seguro. Mas você pode estar fazendo os seus arremates do melhor jeito que você acha para você. E depois disso tudo, a nossa blusa ela finalmente está pronta. Ela é um modelo bem fácil de confeccionar, bem rapidinho de fazer e ela se torna uma peça bem delicada por causa da trama. Tenho certeza que você arrasou na sua confecção. Por isso, não se esquece de me marcar lá no Instagram quando você finalizar a sua. Eu tenho certeza que eu vou amar ver a sua versão. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Vou sempre trazer novos tutoriais de crochê pra vocês. E é isso, meninas. Um grande beijo.